Olá, Terezinha aqui do Formulando Beleza. Gente, eu acho que a gente já tinha gravado alguma coisa bem antes sobre envelhecimento, mas foram tantas as perguntas, tanta gente que queria o replay, tanta gente que queria saber mais coisas sobre envelhecimento. E a gente sabe que informações tem uns montes aí na internet, nos livros, na literatura e no dia a dia também. Então hoje eu resolvi fazer um resumo de alguns pontos que eu achei importantes sobre o envelhecimento quantitativo e qualitativo. E minha pergunta é, onde você pode interferir nesse processo? Para começo de conversa, isso não é uma disputa de uma natação de 400 metros, de 300 metros, 100 metros, 50, não sei quantos metros. Mas é mais parecido com uma jornada, com uma maratona que a gente vai ao longo desse caminho, ao longo desse processo da nossa vida e que a gente não sabe aonde que vai ser o apitozinho para terminar, aonde você vai realmente chegar lá no final. Nós não sabemos disso, é um caminho que a gente tem que tomar cuidado com ele e se preparar. É muito comum, quando a gente fala de envelhecimento, as pessoas ficarem perguntando, tem alguma fórmula mágica? Não, não existe não. A gente vai chegar lá. E que bom que a gente pode chegar lá, porque a gente vai aprendendo um monte de coisas. Tem jeito da gente dar um break no tempo e até, quem sabe, deletar os seus efeitos limitantes? Também não. Então não tem uma fórmula mágica. É muito comum, quando as pessoas perguntam isso, dizer, não, que bom que você vai envelhecer. Isso é interessante. É que a pessoa, não quero envelhecer. Mas vai envelhecer. A não ser que seja o outro lado, que ninguém quer o outro lado, não é verdade? Ora, se a gente não pode evitar esse processo, creio que podemos gerenciá-lo de uma forma consciente, através de um degrau básico chamado preparação. E é sobre isso que a gente vai falar uma série de coisinhas que vocês vão começar a observar e refletir sobre essa tal preparação. Como é que eu me preparo para envelhecer? Porque a gente sabe que vai, mas a gente nem liga muito, pelo menos enquanto está numa fase muito boa da vida, da jovem, ou mesmo numa fase mais madura, e que a gente não pensa muito nisso. E como é que eu faço isso? Então nós vamos mostrar para vocês agora alguma coisa onde você possa realmente começar a pensar nisso. Então, se o processo de envelhecimento é um caminho, uma jornada, o passo 1 é essa preparação. E o passo 2, eu tenho que fazer treinamentos, sistematizar uma série de coisas, uma rotina para ter hábitos saudáveis e chegar no envelhecimento com qualidade, que eu acho que é o que todo mundo busca, porque postergar eu posso, dependendo do que eu estou fazendo, mas dar um break nele, a gente não tem como, ok? E quando é que eu posso começar isso? Olha, se pudéssemos, a gente começaria exatamente quando a gente nasceu, mas a gente não pode. A vida é um eterno construir, você vai construindo, é uma construção. E quando você é bebezinho, você nasce, as outras pessoas vão fazer alguma coisa por você. Não é você mesmo, certo? Então, antes de falar sobre qualquer mudança para gerenciar esse caminho, vamos revisar alguns aspectos que eu acho que são importantes. Partindo do campo da saúde, pensemos na parte que nos comanda. Quem é que te comanda? É a sua voz? Não. É a sua vontade? Não. Quem é? É o nosso cérebro. É uma estrutura complexa, como vocês estão vendo. Realmente é uma coisa assim que hoje a gente conhece, ou pelo menos usa apenas 10% desse cérebro, dessa estrutura aí, que a gente não vai entrar em detalhes porque realmente não é uma aula, né, de biologia nem de fisiologia. Mas só como curiosidade, nosso organismo é feito de células. Células vão fazendo os tecidos vão fazendo os órgãos vão fazer o nosso corpo, né? Então nós temos no nosso corpo, em torno de 60 a 70 trilhões de células. Trilhões, gente, em média. No nosso cérebro, nós temos 100 bilhões de células. São os neurônios que a gente vai falar dele daqui a um pouquinho. E 100 trilhões de conexões nervosas. Hoje a gente está no mundo conectado, né? Todo mundo só fala de conexão, é link daqui, link dali, enfim. Então, e são essas conexões, dessas células nervosas, essas conexões, vocês vão ver a célula que ela tem uns ligamentos assim, tem uns prolongamentos, aliás, e elas se ligam assim.
É diferente das outras células que se ligam, estão tudo juntinhas. As células da nossa pele vão formando redondinha, vai formando aqui uma junto com a outra. Os neurônios, eles são diferentes. E aí são essas conexões que são chamadas de parasinapse, mas os nomes aqui técnicos não interessam muito. A gente fala porque tem que falar, não tem como inventar outro nome para isso. E é elas que vão responder pelo nosso comportamento, pela nossa inteligência, pela nossa perspectiva de futuro, por tudo que nos acontece. Mas é curioso também que nós perdemos cerca de 80 mil neurônios por dia. Essas células não se renovam. Elas não são como as células da nossa pele, que vem, aí uma se desgasta e a outra camada aqui de baixo vai mandando células novas. Não. Os neurônios não se renovam. Pelo menos até agora não. Pode ser que com a tecnologia, os estudos e a ciência, as pesquisas, isso venha a acontecer. Mas por enquanto não se renova e, portanto, elas não se replicam, elas se não dividem. Então, já é um processo. Mas não se preocupe que esses 80 mil que você perde por dia, no meio de 100 bilhões que você tem, quando você chega assim numa idade bem mais avançada, tipo 80, 90 anos ou mais, isso representa apenas de 3 a 5%, então não é muita coisa. É claro que se nós tivéssemos os 100% seria melhor, mas não é muita coisa, certo? Mas aí, dentro dessa estrutura complexa que a gente tem, a gente pensa que o cérebro, que vocês viram aí há pouco, ele é só um. E não é. Como assim? A gente tem mais de um tipo de cérebro? Gente, a gente tem mais de um tipo de cérebro. Tudo está aqui dentro. Nós temos um cérebro que é chamado de reptiliano. Ou seja, nós herdamos algum pouquinho dos répteis. Eu não sei se de alguma cobra, de algum jacaré, de alguma coisa. Não sei de qual que foi. Mas a gente tem um pouquinho desse cérebro aqui dentro da nossa cabeça, né? Dentro daquela estrutura do cérebro total. Nós temos um cérebro representado, o que a gente chama de neocórtex, que é a área frontal. Esse que nos faz humanos. Nos torna humanos é exatamente essa parte do cérebro que está aqui na frente. Mas também a gente tem uma outra parte que é herdada dos mamíferos inferiores, chamada límbico. E depois vamos falar dela lá na frente. Então tudo isso é muito importante, porque a gente tem a impressão que naquela estrutura é um só. Não é pedaço, mas tem estrutura, que elas estão ligadas uma com a outra e que tem essas características, ok? Agora, tem componentes interessantes. Por exemplo, a gente falou das células, falou um pouquinho do neurônio, e no nosso cérebro nós temos apenas 10%. 10% deles, 10%. De todo 100% do cérebro, 10% são as células. São os tal dos neurônios, que a gente já falou, que são células totalmente diferenciadas, são células responsáveis por essas conexões nervosas que vão interferir em tudo que a gente faz. E os outros 90% representados por quem mesmo? Por uma estrutura chamada de glia. Glia é um nomezinho bem simpático, eu acho até bonitinho, glia, né? Até dá para colocar num filho, numa filha, sei lá, num amigo. Brincadeira, gente. Porque seria até difícil a pessoa achar um homônimo com o nome de glia. E é nessa parte, gente, que ocorre certos tipos de doenças. É essa parte que a gente tem que cuidar. Essa tal dessa glia que corresponde a 90% de todo o nosso cérebro. Interessante, né? Mas vamos deixar um pouco essas conexões, essas colocações técnicas e vamos lembrar de uma parte do nosso cérebro que é responsável pela inteligência. Porque essa inteligência é que vai nos preparar para esse envelhecimento de que a gente está falando, certo? Então, hoje já se sabe que a gente tem 7 tipos de inteligência. Eu tenho inteligência verbal, eu tenho inteligência matemática, ou seja, inteligência cognitiva, do raciocínio. Eu tenho a inteligência musical, a inteligência espacial. Tenho certeza aonde que eu sou. Aquela pessoa que não se perde, ela tem direcionamento. Eu vou para o sul, ela sabe que está indo para o sul. Porque tem gente que vai para o sul e aí vira e vai para o norte, não sabe onde está. Temos a inteligência corporal, que dá essa linguagem corporal da gente, a intrapessoal, que é aquela que você conhece a você mesmo, está dentro de você, aquela inteligência de você para você, do autoconhecimento, da sua energia interior. E tem a interpessoal, que é em relação ao outro. Então, todas elas são muito importantes. A gente tem um pouco de cada uma. Só que você tem uma mais forte, você tem sempre uma
muito forte, outra um pouquinho mais forte, um pouquinho menos forte, e outras que são poucas, né? Aí são a tal das coisas assim, fulano é bom nisso, não é bom naquilo, fulano é bom nisso, não é naquilo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que identificar qual é o seu ponto forte, qual é a inteligência que está mais forte em você. Não vai ficar procurando girar a roda, rodar a roda, inventar roda, nada. Você vai ter que procurar isso. O que é mais forte em você em todas essas inteligências que a gente falou. Porque é ela que te vai dar o traçado do caminho que você vai fazer dessa preparação para o envelhecimento que a gente está falando aqui. Por quê? Porque muitas pessoas são infelizes. Porque não investem no seu tipo de inteligência. Não despertou a sua maior habilidade. Então tem gente que vê o amigo tocando música, ele é um músico bom, aí eu acho que eu vou fazer isso aqui, porque olha tanto que ele é legal, que é feliz, que é o quê? Faz outras pessoas sonharem. Mas sua inteligência realmente é essa? Ou é aquela matemática? Ou é aquela corporal? Ou é aquela verbal? Que você tem uma facilidade enorme da comunicação e numa reunião você é capaz de dar uma quebra de aresta em tudo aquilo porque você comunica muito bem. Então isso você tem que descobrir. Certo? Então a gente vai aqui brincar um pouco, comparando tipos de inteligência entre homens e mulheres e ver essas habilidades. A inteligência verbal, as mulheres são superiores. Nós falamos até 25 mil palavras por dia. Olha que coisa, né? E os homens conseguem falar no máximo 12 mil. Então a gente realmente tem inteligência verbal melhor do que eles. Com isso, nós verbalizamos mais e fazemos até uma certa terapia, porque quando a gente verbaliza, a gente comunica, não guarda rancor, vai lá e diz, só tem que ter cuidado, não ficar fofocando e nem ofender os outros, com essa facilidade que você tem da comunicação. Então você tem que burilar isso aí, certo? Já a inteligência matemática, lógica, do raciocínio, os homens em geral, não estou dizendo que são todos e nem que não tem mulher que não é capaz de ter uma lógica dessa. Em geral, eles têm essa inteligência mais desenvolvida. Mas olha, por outro lado, as mulheres são muito mais, nós mulheres somos muito mais perceptivas. A inteligência intrapessoal, aquilo de dentro, de você para você, é superior dos homens. Nós percebemos muito mais os detalhes no mesmo ambiente. E isso a gente faz, isso é muito fácil de você ver quando você vai num lugar, vai numa festa, e se você perguntar para um homem, e aí a festa? Foi legal, foi bom, curti, não sei o que lá. Mas se você começar a perguntar detalhes das pessoas que estavam lá, eles não dão notícia não. Então, gente, essa inteligência é bem interessante nesse sentido de que nós somos muito mais perceptivas. Mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Outra coisa curiosa, a mulher escuta melhor do que o homem. É tanto que numa casa, o homem, de um modo geral, eles põem a TV muito mais alta, eles põem o som muito mais alto, que às vezes a gente fica assim, não, baixa o volume. Eles têm uma certa dificuldade de escutar tanto quanto nós escutamos. As mulheres, nós mulheres, enxergamos melhor do que eles. Existe uma doença chamada daltonismo, eu acho que todo mundo conhece, que é trocar o vermelho com o verde, principalmente em sinal, e quem tem essa doença tem que ter cuidado no trânsito, né? É considerada uma doença mais do sexo masculino e não feminino. Dificilmente você vai ver uma mulher daltônica. O homem é mais comum você ver homens daltônicos. As mulheres, portanto, ela tem mais intuição, ela tem aquele sexto sentido que a gente chama muito mais desenvolvido. A gente tem uma percepção assim, eu acho que vai acontecer isso. Não precisa ser sensitividade em relação a isso, não. Mas a gente é muito mais perceptiva do que realmente os homens. Bom, ainda voltando aqui no cérebro, nós vamos ver que o cérebro ele está dividido em dois hemisférios. Nós temos o da esquerda, que é o da lógica, do raciocínio, da matemática, e temos o da direita, que cuida mais da poesia, da verbalização, cuida mais da inspiração. Mas esses duas metades assim, do cérebro, ela não está assim desconectada. Eu sou só isso, eu sou só aquilo. Não, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Agora elas estão ligadas. E quando eu falei da percepção das mulheres, esse ligamento da metade da direita com a esquerda é uma estrutura
É chamado de corpo caloso, mas aqui a gente não vai, igual eu falei. De vez em quando eu tenho que falar uns termos técnicos, porque não tem jeito. Eu não tenho que inventar as coisas. É o que é e pronto. Nas mulheres, essa ligação entre o direito e o esquerdo, ela tem uma estrutura muito mais grossa. É 18% mais grossa que nos homens. E o que significa isso? Significa que uma mulher, ela pode fazer uma coisa e prestar atenção em várias outras, ou fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto uma aqui está terminando, até numa cozinha mesmo, você está aqui tentando temperar uma comida ou cortar alguma coisa, ao mesmo tempo você está ligada lá no forno, está ligada lá no fogão, está ligado no telefone que toca, está ligado no filho que chora. Homem não, quando ele foca naquilo, se você pedir para ele fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Qualquer pessoa pode fazer esse teste. Não, eu faço uma coisa de cada vez. O que você quer que faça? Isso ou isso primeiro? Então, isso é em relação a essa ligação do esquerdo com o direito. Olha que curioso, não é? Bom, depois de todas essas colocações, o que podemos fazer para melhorar essa máquina, esse cérebro, e deixar ele novinho? Olha que coisa boa, né? Se a gente pudesse, né? Claro, a gente vai perder aqueles neurônios por dia lá, mas não fica ligado com aquilo, não. Eu diria para você, começa com o simples. Que simples é esse? Atividade física, gente. Atividade física dá saúde para o cérebro. Não é só para o corpo, a musculação, não. Ela dá saúde para o cérebro. E aí as pessoas arrumam sempre uma desculpa para ficar no sedentarismo com uma garrafa de Coca-Cola aqui do lado, um pacote de batata frita, sentado no sofá assim, como se fosse desmaiar. Enfim, curtindo lá a vida dela, ao modo dela. Ela vai pagar essa conta lá na frente. Isso pode ter certeza quando eu estou falando para vocês. Então a gente sempre está arrumando uma desculpa, não só para atividade física, para várias coisas. Quando eu não estou afim de fazer, eu arrumo uma desculpa. Então, é aquela velha história. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Ah, não posso pagar academia, aqui não tem onde andar, meu apartamento é pequeno. Anda, não sei quantas mil vezes, daqui para lá, de lá para cá, rodei uma mesa. Não para perder peso. Essas atividades que a gente faz dentro de casa é para manter o cérebro saudável e sua saúde também. Evitar doenças, principalmente as cardiopatias. Certo? Se você andar 20 minutos ao redor de uma mesa, claro, anda 10 assim, para você não ficar tonta. Você já saiu do sedentarismo, você já está promovendo saúde para o seu cérebro. Simples assim. Bom, então, gente, vocês estão lembrando daquela parte que é 90% do cérebro chamada de glia, que a gente falou aquele nomezinho lá? É exatamente essa atividade física que vai melhorar 90% lá do seu cérebro. Ela vai estimular a glia a se manter saudável. Por isso, atividade física não é só para prevenir doenças, mas também para manter o seu cérebro, nota 10, bem jovem. Uma outra dica é uma boa noite de sono. Muita gente diz, não, o que eu durmo é o suficiente. É preconizado que nós precisamos de 7 a 8 horas de sono por dia. Eu, particularmente, 8 horas de sono me deixa cansado. Diz que se eu dormir 8 horas de sono, eu vou amanhecer o dia mais cansada. Mas dizer que 4 horas é suficiente, você está enganando a si mesmo, que não é. O cérebro não se recupera com 4 horas de sono. Você vai envelhecer mais cedo. As pessoas que têm insônia, de um modo geral, envelhecem mais rápido. Não só o cérebro, como a pele também. Bom, então, apesar de estarmos falando só sobre o cérebro e todas essas estruturas, a gente não está dando aula de fisiologia, gente. Aí, nós vamos explicar uma coisa para vocês. O sono você tem que, às vezes, induzir esse sono, mas você vai num profissional. Outro dia uma pessoa me perguntou, Terezinha, eu posso tomar melatonina? Até pode, não tem essa contraindicação. A melatonina é uma indutora do sono. Por quê? Porque ela mexe numa glândula aqui atrás, chamada de pineal. E é lá que nós vamos captar toda essa capacidade de dormir ou ficar acordado. Certo? Tem uma outra coisa também que às vezes termina atrapalhando o sono, que é um dia muito estressado. O que faz esse dia muito estressado? Além de tudo aquilo que a gente já teve, não deu certo, uma série de comportamentos, nós ainda aumentamos uma coisa que é um subproduto hormonal chamado cortisol. Todo mundo conhece o tal de cortisol. Esse cortisol, ele vai atrapalhar seu sono se ele estiver extrapolando os seus limites. Mas também ele não pode atirar no cortisol e dizer, pronto, você não presta. Presta sim. É esse cortisol que te faz acordar. Mas ele não pode estar extrapolado dentro dos seus limites, porque aí você vai ter um problema sério, que é a falta de sono, a insônia ou dormir muito pouco.
Bom, e agora ainda voltando um pouquinho no cérebro, nós vamos ter uma área do cérebro que é chamada nosso cérebro límbico. É a área límbica do cérebro. Essa área é muito, muito, muito importante. Por quê? Ela é responsável pela parte emocional. E, curiosamente, os neurônios dessa área, eles são um pouquinho diferentes dos demais. Eles requerem alimentos muito específicos para se manter jovem. Nós sabemos que toda célula é como se fosse aqui o nosso corpo. A gente tem a pele que cobre tudo isso aqui, cobre os músculos, cobre os vasos, cobre os nervos. Toda célula, não importa o tamanho dela, ela tem uma capacinha por cima, chamada de membrana. E no caso dessa parte límbica, desses neurônios nessa parte límbica do cérebro, uma coisa fácil que todo mundo conhece, muita gente toma, eu tomo todos os dias, que é o ômega 3, o chamado óleo de peixe. Você só tem que ter cuidado com a marca e se aquilo realmente ele é verdadeiro. Não é um outro óleo que foi colocado junto, não está adulterado. Infelizmente a gente mora num lugar em que as pessoas fazem tudo para adulterar e vender como se realmente fosse aquilo. Então tem que ter cuidado para a marca, pedir informações, ver realmente a composição, ver a procedência. Isso é muito importante, tá? E uma boa sugestão também, tem coisas simples que você pode perfeitamente mandar manipular, por exemplo, uma coenzima Q10, o inositol. Agora, de preferência, como eu não sei qual é o seu grau de saúde, ou o que você já faz, o que você toma, você pergunta lá para o seu médico e pede para, olha, eu quero tomar a coenzima Q10, além de mais, coenzima Q10 serve para a pele e é um excelente antioxidante, tá? E aí, o que você tem que fazer, lembrar, é só de pesquisar junto com o seu profissional, seja médico, nutrólogo, alguém assim, para ver qual a concentração que você pode tomar e se pode, então, tomar em razão do que você já ingere como medicamento ou outra coisa assim, ok? Eu sempre digo, produtos, eu particularmente tomo coenzima Q10, eu tomo ômega 3, eu tomo uma série de minerais, antioxidantes, vitaminas, porque eu tenho que fazer essa preparação da minha jornada. E gosto sempre, claro, dos produtos manipulados, porque eles têm uma vantagem enorme acima dos tradicionais. Bom, então nós já falamos dos cuidados para essa máquina maravilhosa. Mas e a alimentação? Você está ciente do que realmente você está colocando para dentro? Procura um nutricionista, procura um nutrólogo, procura alguém para balancear isso aí. E em se falando de balanceamento, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Esquece, gente, esse negócio de o regime de fulano, o regime da estrela, o regime de, sei lá, da lua, do abacaxi, da sopa, de não sei o que. Toda vez que você fizer o intermitente, toda vez que você fizer um conteúdo para uma... Nossa senhora, olha que barulho. O carro lá está descarregando. Espero que não atrapalhe. Toda vez que você fizer a opção por um regime, você vai ter que consultar alguém. Ver o que é que realmente você pode, em relação àquilo, se você pode fazer, se você não pode fazer, porque cuidado com a desnutrição. A desnutrição envelhece seu cérebro e envelhece sua pele também. Então tem que ter esses cuidados. Não é assim porque fulano fez e foi bom, e emagreceu, ou porque sentiu bem, não sei o que lá. Você não é fulano. Muito bem. E como não deixar esse cérebro murchar? E onde está? Quando ele envelhece, o cérebro envelhece, é claro, os limites aparecem. Até mais do que quando a pele envelhece. Porque ele que comanda. Mas existem muitas dicas que estão aí disseminadas na internet, nas redes sociais. Aí eu pergunto, de todas aquelas dicas, tem umas dicas boas sim. Você pratica alguma? Você faz alguma? Você anda para trás? Você anda de costa numa pista? Onde você fez a corrida e tirou 10 minutos para você andar um pouquinho de costa? Para ver seu equilíbrio? Não sei. Mas aqui a gente vai lembrar de algumas que são muito, muito interessantes. São pequenos desafios que você vai ter que fazer. Palavra cruzada, muita gente já sabe disso. É excelente o raciocínio matemático. Envolver-se em projetos. Que projetos? Não, já estou velho, não vou mexer mais com isso, estou cansada, trabalhei demais. Não. Pequenos projetos, pode ser um projeto filantrópico com uma comunidade, um projeto de cidadania,
um projeto de aprender alguma coisa nova, fazer alguma receita nova se você gosta de culinária, cuidar de planta. Tem tantos projetos pequenos, você não precisa fazer aquele projeto que vai mudar o mundo, vai te dar muito dinheiro, vai fazer isso e aquilo. Não. Você pode fazer pequenos, isso é desafio. Aprender uma língua nova. Engraçado, pessoal. Não, mas não vou viajar porque eu quero falando inglês, quero falar em espanhol, não vou para lugar nenhum. Ué, hoje em dia, todo mundo já sabe, a gente está mais do que conectado. E nessas conexões você pode fazer grandes amizades. Gente, a troca de experiência, a troca de amizade. Você começar com alguém que vai fazer aquele papo e que você nem não sabe nem onde é que essa pessoa está. De repente, se você aprende inglês, você pode, aí na internet, em comunidades, assim, até cursos, tem muitos cursos bons e gratuitos na internet, de línguas. E você pode pegar alguém e começar a conversar com aquela pessoa. Isso tudo vai renovar aqui o seu cérebro. O seu cérebro vai ficar mais jovem. Você está realmente buscando alguma coisa, mas deixando murchar, morrer, acabou. Isso é uma escolha, né? E tem algo muito, muito, muito importante. Ou seja, você não pode deixar de conjugar o verbo no agora e no futuro. Parar com essa história de conjugar verbo no passado. Ah, eu era feliz. Ah, naquele tempo. Ah, se voltasse atrás. Ah, se eu encontrasse essa pessoa. Ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O verbo no passado, ele te leva para o passado. Você pode modificar o passado, a página virou, passou. Você não tem como resgatar. Você pode resgatar do passado, sabe o quê? Boas lembranças, mas você não pode ficar o tempo inteiro no saudosismo, porque você vai ficar ansiosa, triste, depressiva, porque você não pode mudar aquela situação. Já foi. Guarda as boas coisas. Mas ficar lembrando, ou reunir com essas pessoas para falar daquele tempo. Isso não leva a lugar nenhum. Você tem que ver o agora e o amanhã. Entenderam? Então, gente, essa é a primeira parte do nosso resumo. E nos aguarde para a segunda parte. Aí nós vamos falar do envelhecimento realmente da pele, que é o foco do Formulando Beleza, ok? Vejo você na segunda parte.